Olá, prezados alunos, este é o vídeo 2 da aula 13 de Teologia e Ecologia. Dando continuidade aqui à reflexão, é importante observar que o universo estabelecido pelo Criador tem uma história. Sendo dinâmica, a criação é pensada mais como evento intra-histórico. Isso quer dizer que no coração de uma matéria processa-se a mudança do caos para a vida, como a primeira manhã da história, porque antes nada existia em termos de matéria. A criação tem o seu desdobramento, o seu desenvolvimento. O universo tem uma história, esta da matéria que se origina, e que se desenvolve. Então, o berço no qual a vida surge, o universo que se arrefece, se dilata e se estrutura da menor escala, o mundo das partículas, como da maior escala, as galáxias e os acervos das galáxias. Progressivamente, prepara-se o berço no qual a vida surge, a qual se faz ajustar a ideia que se impõe hoje de uma continuidade entre evolução do universo e a vida. E nesse processo há de se perceber uma diferença fundamental. O mundo criado é diferente de Deus. O mundo criado é diferente do seu Criador. A humanidade, literalmente, é o centro da criação. Porque Deus estabeleceu todas as coisas e colocou o homem e a mulher para administrar a terra, para cuidar da terra. A humanidade, literalmente, é o centro da criação e esta tem de ser recebida como dom de Deus. O homem é administrador e não criador primário. Ele vem ocupar um espaço em que ele tem de ir além, pois é chamado a desenvolver uma obra no coração do mundo. Ele é criador secundário, enquanto Deus é criador primário. Assim, o homem é único nessa finalidade, nesse espaço diferenciado. Ele mesmo é diferenciado, homem e mulher, porém único na administração da criação. Sua unicidade se sustenta através da unidade de uma obra finita, por sua vez. Isso tem a ver com a natureza da própria criação que foi estabelecida mediante alteridade. Grave bem essa palavra, alteridade. O significado disso é que foi instituído em seu centro um sujeito que responde. Alteridade, do latim, é se colocar no lugar do outro na relação interpessoal com consideração, valorização, identificação e dialogar com o outro. Na relação alteritária está inscrita a interdependência. Alteridade é isso. É se colocar no lugar do outro na relação interpessoal. Essa relação interpessoal implica em consideração, valorização, identificação e diálogo com o outro. A teologia tem por toque ou finalidade mostrar que o mundo é sempre referido a uma palavra.
e que, portanto, deve ser em função de uma obediência responsável, mas que essa palavra pode ser aceita ou recusada. Palavra aqui vem com P maiúsculo. É a palavra de Deus, e disse Deus. Deste modo, o teólogo tem por obrigação mostrar que o mundo tem de ser convocado ao tribunal de alteridade, como questão decisiva. A intenção é de revelar o mundo em sua singularidade, inscrita numa estrutura de vocação e de resposta mediante a graça de Deus, que polariza toda a vida, toda a história. Portanto, vocação tem a ver com resposta, resposta a Deus, de forma positiva, de forma alter. Existe no texto básico do nosso livro básico, e também está disposto aqui nos slides, uma leitura complementar do importante teólogo histórico ainda está vivo, um alemão chamado Jürgen Moltmann. Jürgen Moltmann, na sua obra Deus na Criação, Doutrina Ecológica da Criação, nas páginas 394 e 395, assim está escrito: o ponto final de toda a doutrina da criação judaica ou cristã deve ser a doutrina sobre o sábado, pois no sétimo dia e através dele as pessoas reconhecem a realidade na qual vivem e que elas são como criação de Deus. O sábado abre a criação para o seu verdadeiro futuro. No sábado festeja-se antecipadamente a redenção do mundo. O sábado é a presença da eternidade no tempo e uma prova do mundo vindouro. Assim como para o judeu no exílio, a observância do sábado tornou-se o seu sinal de reconhecimento. Assim também a doutrina sobre o sábado da criação se torna o ponto de reconhecimento da doutrina bíblica da criação em oposição à concepção do mundo como natureza. O sábado evidencia, santifica e abençoa o mundo como criação. E continua Moltmann. Interessantemente, nas tradições cristãs, em especial das igrejas ocidentais, a criação é geralmente apresentada como obra dos 6 dias. A conclusão da criação através do sétimo dia é relegada a segundo plano, ou até mesmo esquecida, como se por Jesus ter desobedecido à lei do sábado para curar um doente neste dia tivesse sido superada e eliminada tanto a lei do sábado dos judeus quanto o sábado da criação. Continua Moltmann. Por isso, Deus tem sua essência e pode ser entendido somente como o Deus Criador. Ele cita Paul Tillich. E disso resulta que as pessoas humanas somente podem compreender-se como a imagem de Deus no mundo quando se tornam pessoas criadoras. O que Deus descansa no sábado, o Deus que abençoa e festeja, o Deus que se alegra com a sua criação e através disso a santifica para o segundo plano. Por isso também as pessoas identificam o sentido da sua vida com trabalho e criação e descanso. Trabalho, criação e descanso. A festa e sua alegria em viver são desqualificados como sem serventia e sem sentido. Continua Moltmann. Conforme as tradições bíblicas, a criação e sábado estão interligados. Não é possível entender corretamente a criação sem perceber o sábado. No silêncio sabático, as pessoas não interferem mais através do trabalho no meio ambiente, mas deixam-no ser como criação de Deus.
elas reconhecem que a criação não pode ser danificada, pois ela é propriedade de Deus, e santificam este dia através da alegria de estarem existindo como criaturas de Deus e em meio a uma comunhão de criação. A paz sabática é primeiramente a paz com Deus. Esta paz com Deus, contudo, não abarca somente a alma, mas também o corpo, não só os indivíduos, mas também a família e o povo, não somente as pessoas, mas também os animais, não só os seres vivos, mas também, como afirma a história da criação, toda a criação do céu e da terra. Por isso, o sábado também abre a paz com a natureza, pela qual muitas pessoas hoje anseiam em face da crescente destruição da natureza. Porém, não haverá paz com a natureza sem experienciar e sem festejar o sábado. E aqui eu encerro as palavras de Moltmann, Jürgen Moltmann, palavras para refletir. Então, resumindo este tópico, neste tópico aqui você aprendeu que o sábado significa o descanso do homem e de toda a criação no céu e na terra. Você aprendeu também que o ser humano foi criado à imagem de Deus, por isso deve habitar na criação com dignidade e respeito às obras do Criador. E também que a humanidade é o centro da criação. O homem é único nessa finalidade, nesse espaço diferenciado. Ele mesmo é diferenciado, homem e mulher, porém único na administração da criação. Muito bem, eu vou encerrar este segundo vídeo da nossa aula 13 e voltarei para falar também do tópico 2 e posteriormente do tópico 3 no vídeo 3. Até lá, um grande abraço.